Olá a todos, sejam bem-vindos à Sociedade Espírita Ponto de Luz da cidade de Rolante, Rio Grande do Sul. Hoje nós teremos uma palestra com nossa irmã Beth Barbieri. Ela é vice-presidente da área de unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e ela vai abordar o tema Quem somos? Quem fomos? Esquecimento do passado. Então, antes de ouvirmos a palestra, vamos nos harmonizar com uma prece. Amado Pai, neste momento, nós nos unimos em pensamento e unimos nossos corações para te agradecer, Senhor, pelo dom das nossas vidas, pela oportunidade que temos de estarmos unidos agora, fazendo esta prece, com a intenção de que todos os nossos irmãos de todos os lugares possam receber as boas energias que vão fluir através da palestra que vai ser proferida por nossa irmã, através dos bons pensamentos e boas intenções de todos aqueles que estarão assistindo a esta palestra. Pedimos ainda, Senhor, que abençoe e toque o coração de todos os irmãos que estejam em sofrimento, que o auxílio chegue a cada um deles. É o que te pedimos e pelo que te agradecemos, Senhor, que esteja conosco agora e por todo sempre. Que assim seja. O tema é sempre uma oportunidade de reflexão e de imersão nas nossas vivências, nas nossas dificuldades e também de renovação de propósitos. Quando nós nos aproximamos do final do ano, já existe um atavismo ou um hábito ou uma tradição, seja lá como quisermos, de olharmos para trás, verificarmos aquilo que fizemos, o que deixamos de fazer e lançarmos o nosso olhar para o futuro, replanejando o nosso futuro. Aliás, a nossa federativa lançou há poucos dias uma obra com esse nome, Planejando o Futuro. Pois bem, quando nos perguntamos quem somos e quem fomos, isto é uma pergunta interessante. Quem somos? Se nós chegássemos hoje e fôssemos preencher um cadastro em uma loja, ou se fôssemos preencher uma ficha para um concurso, seja qual for, ou retirar um documento, a primeira coisa que vem em uma ficha ou um cadastro, o que é? O nosso nome. Então, se olharmos para alguém e perguntarmos, quem és? E esta pessoa vai dizer, eu sou fulano de tal, eu sou João Ferreira, eu sou Leia Bos, eu sou Rogério Stelo, e por aí vai. E nos acostumamos efetivamente, quando repetimos isto, tenho 50 anos, tenho 40 anos, sou filha de Maria ou sou filha de João, moro em tal lugar, isto passa a se constituir na nossa realidade muitas vezes. E esta realidade do que nós somos hoje, e o que nós somos hoje chama-se personalidade, isto tem reflexos profundos na nossa caminhada. Isso impacta nas nossas preocupações e nas nossas ocupações.
Porque dificilmente, quando nos perguntarem quem és, nós diremos: eu sou um espírito imortal. E porque nós não estamos afeitos a responder desta maneira, também não somos acostumados a nos ver desta maneira. Então começamos esta fala lembrando isso. Nós somos e nós fomos sempre, desde a criação, simples e ignorantes, um espírito imortal, e que hoje transita na personalidade que está aqui. Mas já tivemos muitas outras que fazem parte da nossa individualidade. Então, o conjunto das personalidades é a individualidade. E é claro que esta que está aqui é a que nos ocupa neste momento. Ela é o instrumento que nós temos. E a gente lê as obras várias vezes. Eu, pelo menos, tenho obras que já li inúmeras vezes. E não raro, vou fazer a leitura de novo e as coisas surgem como novidade. Ou parece que não estavam ali. Aconteceu esses dias com a obra Nosso Lar. Logo na entrada da obra, a apresentação, encontramos o seguinte, e aí falando quem somos e quem fomos, diz o seguinte: a existência é um ato. Então, o que nós estamos vivendo agora é um ato. E fiquei pensando, que ato? O que é um ato? Ah, pode ser um ato de uma peça teatral. Quando abre-se a cortina e os atores vêm para a representação do ato. Aí nós ficamos imaginando se de repente a peça parasse ali. O que ia acontecer com aquele ato? Com quem estava assistindo ou com quem está representando? É uma sensação de incompletude. Talvez os participantes não compreendessem o que estaria sendo encenado, ficaria sem final. Da mesma forma, se antes da apresentação não nos anunciassem o nome do espetáculo e ele começasse no ato. Também a gente poderia não saber o que estava sendo feito. O que eu estou fazendo agora aqui é um ato. Mas ele foi apresentado antes, pela Cleusa, com maestria, para contextualizar. Então, essa é a importância de nós contextualizarmos a nossa existência. Ela está em decorrência de um outro ato. E com certeza vai gerar outro ato, e outro ato, e outro ato. Então, ainda nos fixando no ato de uma peça teatral. Se os atores se desincumbirem bem daquele ato, nós vamos aguardar o próximo com muita expectativa. E quando fechar a cortina, todos estarão felizes, aplaudindo de pé aquele ato. Se os atores não se desincumbirem tão bem assim, quando as cortinas se fecharem, vai estar aquele murmúrio, aquele zum-zum na plateia, com a esperança de que o próximo ato seja melhor. E assim é a nossa existência. Se nós dermos a este ato o valor que ele tem, se nos desincumbirmos bem das nossas tarefas, e se tivermos esta ocupação de saber
que aquele ato precisa ser finalizado com sucesso, porque dele também dependerá uma forma mais amena do próximo ato. Nós estaremos, sem dúvida, caminhando no sentido de darmos a este ato, que é a nossa existência, o valor que realmente ele merece ter. Mas eu também pensei no seguinte, que quando nós falamos em atos, nós sabemos que existem atos virtuosos e atos viciosos. Aristóteles já dizia isso, que nós precisamos quebrar o ciclo dos atos viciosos para aprendermos a desenvolver atos virtuosos. E não é outra senão a lição dos Espíritos, na 4ª parte do Livro dos Espíritos, quando eles são indagados por Kardec, que definição se pode dar da virtude? E eles dizem, a virtude toda vez que resistis ao vício. Então, o ato dessa existência, ele é, muitas vezes, o fortalecimento de vícios que trazemos ou a edificação de virtudes por termos resistido aos vícios. E é por isso que as nossas tendências, elas são altamente importantes. Quando nos olhamos e vemos a tendência que nós temos, a tendência ao consumismo, a tendência ao alcoolismo, a tendência à gula, a tendência à maledicência, à irritação, à mágoa, ao remorso. Isso diz não só do que somos, mas do que fomos. Dos atos que nós já encenamos no palco da nossa individualidade nas vidas anteriores e que hoje teimam em se expressar e em nos requisitar para que nós repitamos da mesma forma. Por isto que a nossa transformação moral, ela é muito de esforço. Porque nós já estamos habituados a outros atos, a outras existências, onde para nós muitas vezes era comum, era usual nós praticarmos atos viciosos. Então hoje, quando nós estamos edificando virtudes, buscando sermos simples, buscando nos contrapor ao orgulho pela humildade, como a bela página do Evangelho aqui lida nos disse, buscando ser menos vaidosos, buscando desenvolver o altruísmo para preencher o grande espaço vazio que é o egoísmo, nós sentimos tanta dificuldade. É porque nós estamos revertendo um círculo vicioso para refazermos um círculo virtuoso. Então, a existência, ela precisa ser vista nesta perspectiva, neste ato que formará hábitos saudáveis, ou em um ato que potencializará e nos afeiçoará ainda mais aos vícios que trazemos. E hoje, no contexto em que nós vivemos, esse esforço se torna ainda maior. Por quê? Porque estamos mergulhados no materialismo. E os materialistas, eles podem, nesta mesma frase que nós estamos analisando, de dizermos que a existência é um ato, mas ele é um ato de uma grande sequência de atos, é uma peça de teatro, ou é um elemento formador de hábito, o materialista dirá, se é um hábito, acabou. É aquele ato e fim.
Então vamos satisfazer os nossos sentidos, os nossos desejos, os nossos instintos, porque é um ato. Encerrou e pronto. Mas para nós, não. O ato significa o elemento de um contínuo, a expressão de uma continuidade. E da forma como realizarmos este ato, nós estaremos ditando os atos seguintes, as vidas seguintes, os momentos existenciais seguintes. Mas no livro Nosso Lar, além desta frase, na sequência, o benfeitor amigo diz o seguinte: um corpo, uma veste. Olha, uma expressão simples e de tamanha profundidade. E aí nós ficamos vendo as nossas vestes. Qual a importância que elas têm para nós? Bastante, porque nos protegem do frio, alinham de certa forma esteticamente a nossa aparência, facilita a nossa convivência. Então a veste ela é importante, porque se nós não higienizarmos as nossas vestes, nós dificultamos tanto a nossa convivência interpessoal, quanto colocamos em risco a nossa saúde. Não é? Se pegarmos uma roupa e formos usar todo mês, sem higienizarmos, daqui a pouco ninguém chega perto da gente. Não é? Mas a veste, ela tem esta função mesmo, operacional. Eu não me torno melhor, eu não me torno mais evoluída, mais produtiva em decorrência da veste. E a veste, ela também é cíclica. Chega um dado momento em que nós temos que trocar a veste. Ou por uma questão, às vezes, climática, chega no verão, a gente sobe os casacos de inverno. Chega no inverno, a gente sobe as roupas de verão. E aí, depois de usar um determinado período, nós vamos dar a ela a destinação mais adequada. Pois se o corpo é uma veste, ele para nós precisa ter esta conotação. Cuidarmos dele em relação à nossa saúde, para que ele continue sendo um instrumento do corpo verdadeiro, que é o espírito. Se nós estamos fazendo essa analogia que um corpo é uma veste, então o espírito veste-se do corpo temporariamente. E esta veste do corpo, do espírito, essa veste do espírito, ela necessita ter o cuidado que uma veste tem para o nosso corpo. E que às vezes isto é, de certa forma, ou subdimensionado, ou nós não cuidamos do corpo físico e comprometemos esse instrumento. E muitas vezes retornamos à espiritualidade de uma forma antecipada, porque não cuidamos a veste, ou então nós damos à veste um valor extremamente superdimensionado que ela não tem em detrimento do espírito. Então hoje nós vemos assim, essas cirurgias estéticas, os exercícios físicos exagerados e tantas outras questões que nos dão a dimensão de que o corpo é verdadeiramente aquilo que está tendo valor em determinadas vidas. Quanto ao espírito, morre muitas vezes a míngua. E nós vamos ver belos corpos buscando a morte antecipada pelo suicídio. Então essa contextualização com relação ao nosso corpo físico, esse instrumento que é uma doação divina para que nós possamos
desempenhar a nossa missão de co-criadores. O espírito só age no mundo material através do corpo. Então, todas as nossas funções corporais, a visão, a audição, a fala, a ação através das mãos, tudo que nós fazemos com esse instrumento precisa estar direcionado ao progresso pessoal e ao progresso da humanidade. Então, a veste precisa efetivamente ter uma atuação protetiva. Porque se eu colocar no inverno uma roupa que não seja adequada ao clima, eu fico de frio. Se eu colocar no verão uma roupa que não me permita a respiração adequada do corpo, eu talvez morra desidratado ou de qualquer outra questão. Pois então, quando o corpo físico não está a serviço do espírito, nós também vamos retornar para a espiritualidade. Vamos perder esse instrumento pela inadequação da sua função. Indo um pouquinho além, André Luiz também diz assim: um século é um dia. Essa é uma questão interessante. E a gente sabe, né, que os dias felizes voam. Os dias difíceis arrastam-se. Quando a gente diz, nossa, como o tempo passou, é porque foram bons dias. Porque aqueles dias onde as lutas são mais intensas, as dores são mais doídas, as lágrimas são mais volumosas, custam a passar. Custam muito a passar. Mas um século é um dia. E tem aquela história, né, de um homem que chegou ao céu, a história é assim. E foi conversar com Deus. E começou a fazer algumas perguntas. Deus, o que é para o que é o que é um milhão de dólares para o Senhor? E Deus disse assim para ele: $1 milhão é 1 centavo, meu filho. Diz ele. E o que é 1 milhão de anos para o Senhor? 1 milhão de anos é 1 minuto. Ele olhou e disse: Deus, então, o Senhor me dá 1 centavo? E Deus disse: dou, espera 1 minuto. Então, 1 século é 1 dia. E é claro que nós que estamos aqui freados pela matéria densa e que podemos contar assim muito bem o que é o passar de 1 minuto, o passar de 1 hora, de 24 horas, de um dia, a gente fica pensando, meu Deus, como é que isto se encaixa? Como é que 1 século é 1 dia? Mas não é para que nós possamos ficar fazendo esta conta de percepção, porque isso, enquanto nós estivermos na matéria, nós não vamos conseguir. Fora dela, já as coisas se modificam. Tá? Lembramos do mesmo livro Nosso Lar, quando André Luiz percebe que já se passaram mais de 1 década que ele desencarnou e parece que havia sido 2 dias antes. Então não é para isto que os espíritos nos trazem essa informação que 1 século é 1 dia. O que eles estão querendo nos dizer é que na nossa condição de espíritos imortais, nós precisamos contextualizar o tempo e não fazermos drama. Porque nós adoramos tragédia grega. Qualquer coisa que acontece com a gente parece que é o fim do mundo. Parece que aquilo ali é a nossa realidade, que não vai ter mais jeito e que as coisas são assim. E nós estamos
naqueles micronésimos de tempo de 1 minuto. Aquilo terá o seu valor nesse momento. Mas daqui a 100 anos, se nós olharmos para trás e procurarmos lembrar muitos das nossas guerras, dos nossos conflitos, das coisas que nós valorizamos, a gente nem vai conseguir lembrar. Quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, pensem assim, o que isso vai representar para mim daqui a 100 anos? Tenho certeza que muito do nosso ânimo arrefece. É que a gente não contextualiza isto. Exatamente porque eu sou a Maria Elizabeth, que tenho 50 anos e que moro em Porto Alegre, eu sou isso. E desconecto que eu sou, sim, um espírito imortal. E que todos esses momentos da minha vida, como diria o nosso querido poeta, eu passarei, eles passarão, eu passarinho. Então, um século é um dia, para nós termos a dimensão de que tanto as nossas alegrias quanto os nossos dissabores, eles duram o tempo necessário para nos ensinar. No momento em que nós aprendemos com uma dificuldade, ela é passado, porque o espírito transita para a imortalidade e tem outros aprendizados a fazer. Diz também André Luiz, um serviço é uma experiência. Isso aqui é muito importante. Porque a experiência, ela precisa finalizar. Ou então, se nós não finalizamos uma experiência, nós não ficaremos com o aprendizado que ela traz. Isso para nós, trabalhadores espíritas, é muito importante, para que não deixemos os nossos serviços pela metade. Porque serviço pela metade é experiência não concluída. E experiência não concluída é aprendizado não realizado. E como nós sabemos que há muitos espíritos aguardando os serviços, porque precisam experienciar, às vezes a experiência que nós abandonamos, com a misericórdia e a justiça divina, elas virão mais complicadas certamente. Porque o nível de dificuldade que nós acrescentamos às coisas que nós não terminamos é muito grande. Experimentem começar a construir uma casa e deixar esta casa inacabada para retomar daqui a 2 ou 3 anos. Tu que tem construtora, Rogério, será que a gente consegue começar a casa da onde parou, depois de deixar abandonado? Não, né? Não consegue. Então, um serviço é uma experiência. E por isso ela precisa ser levada a termo. E o termo do nosso serviço, meus amigos, não está nas nossas mãos. Porque nós não enxergamos a dimensão daquilo que nos é atribuído por experiência. Quando o serviço se encerra, ele se encerra naturalmente, não por decisão nossa. Somos livres para fazê-lo, mas responsáveis por interrompê-los. Um triunfo é uma aquisição. Isso aqui é uma coisa alentadora na frase. Um triunfo é uma aquisição. Ou seja, toda vez que nós triunfamos de alguma forma na nossa existência, isto se agrega à nossa bagagem. E o triunfo é pessoal. É intransferível.
Então, as nossas aquisições neste ato que é a existência. Um triunfo é sempre um talento, é sempre um valor, é sempre uma moeda que nós agregamos à nossa trajetória. E é importante nós termos consciência disso, para saber que os nossos fracassos não são aquisições. Eles são estímulos para um próximo triunfo. Nós não precisamos carregar os nossos fracassos, as nossas experiências negativas, senão para nos sinalizarem os caminhos que nós já não devemos percorrer mais. Os nossos triunfos, ninguém nos tira, porque eles são aquisições. Nós pagamos por eles. Pagamos com o nosso serviço, com o nosso esforço, com o nosso processo de evolução. E finalmente, diz André Luiz, uma morte, um sopro renovador. É tão difícil a gente ver a morte desta forma. Há poucos dias nós estávamos todos com um nó na garganta, com os olhos marejados de lágrimas, diante da tragédia, entre aspas, do voo do nosso time do estado vizinho da Chapecoense. É claro que traz um sofrimento, que traz uma perplexidade, reflexões, mas muitas almas renovaram-se ali. Almas que demandaram de volta à espiritualidade e almas que ficaram. Então, esse momento de trocar essa veste, ele é efetivamente um sopro renovador. Porque nos oportuniza revermos o ato passado. Nos oportuniza avaliarmos o serviço realizado. Contabilizarmos os triunfos. E retornarmos com uma benesse, com o esquecimento de tudo o que vivemos. Quando a gente, às vezes, tem muitas lutas durante o nosso dia, muitas dificuldades, conflitos, que a gente chega em casa e diz assim, nossa, eu queria tomar um banho e apagar, esquecer. Pois é, quando a gente desencarna e renasce, a gente toma esse banho e esquece. Para quê? Para não carregarmos senão aquilo que não pesa, que é o triunfo. Os nossos triunfos estão conosco hoje, mas eles não pesam na bagagem. Eles estão aqui conosco, no que somos, apenas para serem acessados como memórias emocionais, como habilidades desenvolvidas nos momentos necessários. A Cleusa agora me contava uma história do pequeno Mateus, né? Ele estava puxando o cachorro e, claro, de repente a corda começou a escapar, começou a faltar força e ele, pequenininho, que idade tem Mateus? 3 aninhos. Ele foi lá e passou as mãos na terra. Ah, quanto significado disso? Ela perguntou, por que fez isso, meu filho? Não sei. Olha, ele precisava ganhar força e precisava ter firmeza para segurar a corda. Então, os nossos triunfos, os nossos aprendizados, as nossas habilidades, elas estão conosco. Porque na hora em que a corda escapa da mão, a gente sabe que tem que ir lá e renovar as forças. Agora, o demais está ofuscado pelo véu do esquecimento. É o véu do esquecimento que coloca na face dos nossos filhos, às vezes, adversários
adversários ferrenhos. Uma expressão que vai ser chamada por nós. Que traz para junto de nós criaturas com quem nós convivemos e às vezes não tivemos convívio feliz, para voltarmos a aprender juntos, sem lembrar daquilo que aconteceu. E às vezes a gente fica buscando, como diz o vulgo, chifre em cabeça de cavalo. O que será que eu fiz a ele? Não importa. O que importa é que nós estamos em um novo ato. E o que eu fiz para ele foi uma parcela insignificante nesse dia existencial que é um século. Mas que daqui para frente eu terei muitos séculos para refazer. E muitos triunfos para construir junto. Então, meus queridos amigos, concluindo, olhemos para a nossa existência, para este ato que nós estamos representando no mundo agora, inspirado pelo nosso diretor de produção. O diretor de produção da peça da nossa vida é o Mestre Jesus. E todas as dificuldades que nós tenhamos nesta representação, ele sempre colocará uma rosa no cenário da nossa existência, onde estará escrito um ensinamento do seu Evangelho, para que nós possamos trazer para a nossa vida e fazer desta rosa um perfume para o mundo inteiro. Quero desejar-lhes, nesses dias que antecedem o Natal, e que são dias que nos sensibilizam, em que a humanidade olha sim para Jesus. Eu não acredito que o Papai Noel seja a figura dominante do Natal. Não é. As dores que embebem as almas, hoje estão fazendo-as voltar os seus olhos para o Cristo. Este que tem sido a luz daqueles que querem segui-lo. O amparo e o consolo dos que sofrem, porque não devia ser, mas é no sofrimento que a presença de Jesus se torna mais nítida. Então, tenha o nome que tiver, para todos aqueles que buscam de alguma maneira aquecer o seu coração com as luzes da fraternidade e da paz. Agradecemos a nossa irmã Beth Barbieri pela palestra proferida. Certamente suas palavras serão motivos de muita reflexão. Nós pedimos a Jesus que te abençoe e abençoe a todos os nossos irmãos da Fergues. Para encerrar, fazemos uma prece agora. Pai amado, Senhor das nossas vidas, te agradecemos pela oportunidade que tivemos agora, Senhor, de ouvir esta palestra, que nos ajudará certamente a nos transformarmos, a sermos melhores, a estarmos mais conscientes de nós mesmos e daquilo que devemos fazer, Pai. Agradecemos também aos benfeitores espirituais que estiveram ajudando nossos irmãos em sofrimento, visitando a cada um, olhando seus corações e vendo a necessidade que cada um tem de diminuir, Senhor, as dores que possam estar passando, sejam elas físicas ou sejam dores da alma. Pedimos ainda, Pai, que os benfeitores continuem ajudando esses irmãos em sofrimento e que nós possamos a cada dia nos melhorarmos para também colaborarmos, Senhor, com o planejamento que tens da melhoria do planeta, com o planejamento que tens da melhoria de cada um de nós, que possamos colaborar com a seara do Cristo, ajudando em fraternidade todos os nossos irmãos.
Te agradecemos e pedimos, Pai, mais uma vez, esteja conosco agora e por todo sempre. Que assim seja. Gratidão a todos que estiveram unidos. Que Deus abençoe você, que esteve mais uma vez conosco.